Fala pessoal, entrei aqui, tô me ajeitando aqui com a altura do negócio, né? Quando vocês forem entrando aí, vocês vão reparar que hoje eu tô falando um pouco diferente, né? Eu tô com a minha boca inchada, minha bochecha, pra ser mais exata, desse lado aqui, né? Eu arranquei um siso essa semana, um dente siso, então eu ainda tô com os pontinhos na boca, tô bem inchadinha, tô falando igual uma criança, mas espero que vocês estejam conseguindo me entender, né? Eu demorei a entrar um pouquinho porque eu ainda tô com um pouco de dor e tal, e o remédio não tava fazendo muito efeito. Aí eu tomei mais um agora. Sim, eu tomei mais um agora e ela tem uns 40 minutos e eu vi que deu uma aliviada na dor, porque a rigor não influencia muito, né, na cicatrização, é só a dor mesmo. Olá, Flávia, tudo bem? É só a dor mesmo. Então, aquele analgésicozinho e tal, dá uma aliviada, eu consigo falar melhor, tá? Então, minha boca assim torta e minha dicção um pouco diferente é por causa do meu siso que deixou uma cratera na minha boca e eu tô meio inchada, tá bom? Mas para não furar, né, eu entrei embora tarde, eu sei, mas eu tive esse probleminha, esse contratempo da dor que não tava indo embora. E aí eu acabei atrasando um pouquinho. Então agora, como a dor me permitiu já falar mais direitinho, eu vou falar. Quem não pode, pois é, normal, né? Esse foi meu último, graças a Deus, Wilker. E aí quem não pôde assistir hoje, porque amanhã é segunda, já tá se preparando para dormir ou já tá dormindo há um tempo, né? Assiste na retransmissão, porque o conteúdo não vai ficar atrasado, tá bom? Todo domingo a gente vai dar um passinho e vocês vão inserindo alguma coisa útil no caderno de vocês. Obrigada, Josi, valeu, obrigada mesmo. Então, eu vou comentar aqui com vocês, né, a notícia frisson da semana. Eu não poderia abrir a live sem tocar nesse assunto, que é a questão da ADI 4439. Obrigada, Everaldo, obrigada também. 4439 do STF sobre o ensino religioso em escolas públicas, né? Eu quero comentar essa questão com vocês, que o STF se dedicou já desde 2015, os debates vinham acontecendo fervorosamente na corte, né, através dos amicus curiae, das audiências públicas, e ele resolveu encerrar a discussão essa semana, agora que a gente acabou, né? E temos uma votação apertada, 6-5, ok? Mas chegou e estabilizou a questão para efeitos de prova de concurso, que é o que nos interessa, né? A discussão toda, para quem tá chegando agora e ainda tá meio perdido, né? Exatamente. Não só você, como acho que todo mundo, né, teve. E a discussão, ela se gira em torno, né, se circunscreve ao artigo 210, parágrafo 1º, e a um diploma infraconstitucional, que eu vou dispensar os senhores aqui, porque para efeito do nosso estudo basta a análise do parâmetro constitucional, uma vez que a gente está falando de ADI, né? Boa noite, pessoal, vocês estão entrando aí, tá? Já expliquei a questão da minha cara inchada e da minha dicção diferente. Quem perdeu o comecinho, depois assiste na retransmissão para entender por que eu tô falando assim, tá bom? Bom, a ideia, então, da live é você trazer para cá a discussão do STF acerca do modelo de ensino religioso, né? Existiam duas grandes divisões, né, dentro da corte. Se você deixaria tudo a cargo do ensino de natureza confessional ou de natureza não confessional, tá? Ensino, deixa eu deixar muito claro aqui para vocês, nós estamos falando de escolas públicas, tá? Porque a escola privada, né, a escola particular, você escolhe qual é o credo, qual é a crença, qual é a confissão na qual você quer deixar o seu filho. Eu não vou bloquear não, amigo, obrigada pela sugestão, tá bom? Não vou bloquear não, porque eu acho que isso é muito mais falta de respeito com vocês, que estão essa hora aí completando o material de vocês, do que propriamente comigo, né? Eu tenho muita certeza de para quem eu tô abrindo essa live, que são os meus guerreiros, a galera que gosta de estudar, que gosta de trocar conhecimento e de estar sempre discutindo direito, né? Se uma pessoa se presta a fazer isso, eu acho que essa pessoa não merece nem a minha atenção, né? Então, assim, deixa ela aí com os caminhos dela, com os princípios dela, e a gente segue com os nossos, né? Eu já desisti há um tempo de ser o bastião do planeta. Bom, obrigada aí quem bloqueou,
tá bom? Mas quem às vezes se sentir desagradado e tal, pode fazer isso, exatamente. Não me incomodo, mas eu não vou cortar meu raciocínio nas minhas lives por causa desse pessoal. Minha live é pra vocês que seguem na batalha e é por vocês que eu tô aqui, tá bom? Vamos lá, então. Na escola particular, né, você escolhe qual é a escola que você vai botar seu filho. Se você quer que seu filho tenha uma educação católica, você vai botar no colégio de santo, no colégio de freira, enfim, né? Se você não quer, você coloca se você não quer a religião católica, você quer uma religião judaica, você coloca em outro tipo de escola, enfim. Se você não quer nenhuma, existem escolas particulares que não têm e tudo mais, né? Então, a questão, primeiro ponto para situar o assunto, se circunscreve ao ensino de escolas públicas, tá? Escolas públicas, porque na escola pública você não tem como escolher isso, uma vez que a escola, né, ela é da rede pública de ensino e você vai se submeter a ela por questões mais variadas possíveis, né? Primeira coisa que eu quero deixar claro, o STF votou a favor da natureza confessional do ensino religioso nas escolas públicas, ou seja, você pode ter realmente aulas de religião, para falar o português claro, ok? Você pode ter discussões religiosas dentro da esfera da escola pública. Bacana? A única observação que se faz salutar nesse momento, tá? Primeiro ponto, natureza confessional, ou seja, você vai ter aula de religião de matrícula facultativa nas escolas públicas, ok? E aí, essa aula você vai poder não participar, caso você queira, porque é facultativa. E aí, o primeiro ponto que eu quero que você tenha isso muito em mente, tá? No julgado, o STF mencionou uma coisa que para concurso vocês vão ter que falar na prova, se cair na prova discursiva. O STF mencionou as diretrizes de Toledo, tá? Anotem aí, diretrizes de Toledo, tá? Diretrizes de Toledo, no Sistema Internacional de Direitos Humanos, tá? Sistematiza as boas práticas referentes ao ensino religioso nas escolas públicas, tá? Eu sou do Rio de Janeiro, pessoal, tá certo? Rio de Janeiro. Então, Diretrizes de Toledo sistematiza as boas práticas na rede pública de ensino, boas práticas religiosas na rede pública de ensino no Sistema Internacional de Direitos Humanos, ok? De acordo com as diretrizes de Toledo, e o STF trouxe isso no julgado, trazendo isso como âmbito de discussão que a gente deve mencionar na hora da nossa prova, tá? De acordo com o julgado, de acordo com as diretrizes de Toledo, não se pode ter neste ensino religioso, na rede pública de ensino, nessa aula de religião da escola pública, para ser clara, tá? Uma coisa chamada proselitismo religioso, ok? Não pode haver, conforme o que a gente verifica disciplinado no sistema internacional, nas diretrizes de Toledo, aqui no Brasil, você não pode fazer disso, dessa decisão do STF, desse ensino em rede pública, o chamado proselitismo religioso, ok? Você não pode fazer o proselitismo religioso. O que é proselitismo religioso, né? É você converter alguém ou tentar converter alguém, ok? Durante esse ensino religioso, ok? Você então não pode usar, você professor, ou você diretor de escola, ou você qualquer parte da administração dessa escola, não vai poder usar esse tempo de aula para você fazer conversão das pessoas para aquela sua religião, tá? Primeiro de tudo. Então, nos termos das diretrizes de Toledo, ok? Você não vai poder atuar no sentido do proselitismo religioso. E aí, você vai fazer de forma que você ensine, discuta religiões, discuta as várias filosofias religiosas, discuta a teologia, ok? Sem que você, com isso, pregue uma religião no sentido de converter a pessoa, converter a criança, converter o aluno, ok? Então, não pode. Outra coisa que o STF mencionou no voto, né, no julgado, que eu achei muito importante, acho que vocês devem ter isso no caderno para efeito de prova, tá? Foi uma questão relacionada ao que ele mencionou
e chamou de Corte de Estrasburgo. Corte de Estrasburgo é a Corte Europeia de Direitos Humanos, tá? Toda vez que vocês lerem, ok? Bárbara, é Bárbara? Não, barbaridade, né? Eu estudo muitas horas por dia, né? Estudar é um sacerdócio. Você não para nunca, né? Isso, Luciana, não pode tentar convencer. Isso seria o proselitismo, né? E nos termos das diretrizes de Toledo que nós adotamos aqui para efeito de inspiração no nosso julgado, tá? Vamos pontuar isso. O STF se inspirou nas diretrizes de Toledo, tá? Não usou como fundamento. Não, eu vou comentar isso pra você. Fica até o final da live que eu vou comentar essa questão das horas de estudo, tá bom? Então, a par dessa questão que a Luciana levantou muito bem, que a gente encerrou, ok? Obrigada, valeu. Isso mesmo, brigadão, valeu, Livingstone, Infoseg. Então, a par disso, outra coisa muito legal que eles comentaram foi essa questão mencionando a Corte Europeia de Direitos Humanos, que aí, no caso, o STF, para falar um linguajar mais polido, ou para variar, não ficar repetindo toda hora, falou que ia, e nos termos da Corte de Estrasburgo, né? E a Corte de Estrasburgo é a Corte Europeia de Direitos Humanos, tá? E aí ela fala assim, que o ensino, né, religioso, e aí a Corte Europeia, ela menciona que o ensino religioso nas escolas públicas podem ser confessional ou interconfessional, né? Pode ficar adstrito a uma determinada filosofia ou diversas filosofias religiosas, ok. E que aí, seja o ensino religioso na escola pública de natureza confessional ou interconfessional, ok, ele poderia, o aluno, ser dispensado ou pedir dispensa, e ele chama de opt-out, né? No direito europeu, principalmente na tutela coletiva, a gente usa muito essa expressão, né? Right to opt-out. E aí o opt-out, que é o direito de não participar, né? O direito de se manter fora, ok? Desse ensino religioso, não demanda grandes justificativas, ok? Você pede o desligamento da matéria e desligado você estará. Você não precisa se justificar, ficar se explicando, né? O porquê você não quer. Você pode simplesmente não querer. Igual criança. Por quê? Por que não? Aí você fala, por que não na resposta, né? É a mesma coisa, lembrem disso, tá? Então foram esses dois pontos que eu achei bem relevante e que na prova pode ser trabalhado. O primeiro, que a gente acabou de falar, que é o fato de você poder pedir o desligamento da matéria, você, no caso, o responsável, porque via de regra a idade da criança é muito tenra ainda para fazer esse pedido, né? Então, o pai ou o responsável pode pedir o desligamento e não precisa justificar o porquê não quero que meu filho participe de aula de religião, ponto, tá? E essa criança não vai participar, tá? Então, isso daí foi uma inspiração que o STF teve junto à Corte Europeia de Direitos Humanos, ou Corte de Estrasburgo, como ela menciona no julgado, e a outra inspiração também que ela teve foi em relação às diretrizes de Toledo para você vedar o proselitismo, ou seja, eu não vou converter minhas crianças, né? Não posso de forma nenhuma praticar aquela aula neste sentido, de converter para alguma religião. Então isso eu achei muito rico, muito bacana para você ter na hora da prova, pode render boas questões, tá? E tenho sempre em mente, ele usou de inspiração, nós não pertencemos aqui no Brasil, por razões óbvias, até geográficas, né? À Corte Europeia de Direitos Humanos, nós pertencemos à Corte Interamericana, tá? Então, são dois diplomas que serviram de inspiração, tá? Então, para a gente finalizar o ponto de uma forma bem sucinta, bem para pontuar mesmo a matéria no caderno de vocês. Depois, obviamente, vocês vão ler o julgado, ADI 4439, tem que ler, tá? Tem que ler a ADI inteira, todos os votos, tudo direitinho. O que a gente está pontuando aqui é o que vocês têm que ter de olhos de lince, ok? É isso. Então, o modelo de ensino religioso no Brasil, ok? Nas escolas públicas, vai ser um modelo confessional, tá? Ou seja, o primeiro diploma cadê você? Diretrizes de Toledo, tá? Foi nessa ordem que eu falei, eu fui lá ver qual foi primeiro diploma que eu falei. Diretrizes de Toledo, tá? Então, você pode ter o modelo de ensino religioso confessional, e aí ficou superado o grupo de ministros que entendia que o modelo seria não confessional, que rejeitava a constitucionalidade do artigo 210, parágrafo 1º,
tá? E aí eles colocaram que o fato de você ter na Constituição a matrícula facultativa, aqui quem tiver com o artigo 210, parágrafo 1º, abre lá, né, que ele fala expressamente que a matrícula é facultativa, tá? E aí, o que acontece? O STF entende que isso por si só já harmoniza muito bem as balizas de tudo que a gente tem falado, tá? Do fato de você vedar o proselitismo, de você autorizar o desligamento sem maiores justificativas, né? O texto constitucional já protege muito essa liberdade religiosa. Então, isso por si só já estaria amparando a laicidade do Estado, de modo que quem não quisesse se submeter não precisa se submeter. E tampouco você quer se submeter, mas não quer seguir aquela religião, você não vai ser convertido àquela religião, tá? Então, pro STF, no sentido da maioria dos votos dos ministros, aquela decisão assim tomada, né, ela simboliza uma efetividade da Constituição. Você tenta ao máximo salvar aquela norma, dar um contexto constitucional para ela, e no entender dos ministros, essa norma é perfeita de conteúdo constitucional. Por quê? A laicidade do Estado é o rompimento daquela coisa umbilical entre o Estado e a Igreja, né? E a partir do momento que você tem a matrícula facultativa, e mesmo para quem facultou por assistir a aula, você não tem o direito de converter essa pessoa, então está super ok, super compatibilizado com a laicidade do Estado. Isso não significa, e aí outra expressão bacana para colocar numa prova discursiva, né, o dirigismo estatal em relação às questões religiosas, tá? Isso não se confunde com o dirigismo estatal em relação às questões religiosas, tá bom? Bom, essas eram as principais observações que eu queria fazer, tá? Em relação à ADI 4439, Diretrizes de Toledo, a questão da Corte de Estrasburgo, bacana, e as balizas da nossa Constituição mesmo, autorizando essa liberdade religiosa de forma densa, tá? Depois eu vou abrir uma live com vocês para esmiuçar um pouco mais essa liberdade. Hoje eu queria falar especificamente do julgado e de pontos que eu achei realmente importantes. Eu vou dar uma segunda dica para vocês sobre direitos políticos, ok? A questão que eu queria falar para vocês sobre direitos políticos é a seguinte: nós temos o artigo 15 da Constituição, artigo 15, que fala das hipóteses de perda ou suspensão dos direitos políticos, né, galera? Nós já sabemos, ou devemos saber, quem não sabe, não se esqueça nunca mais disso, que na nossa Constituição é vedada a cassação de direitos políticos, né? Você não pode ter seus direitos políticos cassados. A nossa Constituição só admite que você tenha seus direitos políticos suspensos, ok? Suspensão de direitos políticos ou perdidos, perda dos direitos políticos. A grande diferença da perda para a suspensão é a forma de reaquisição. Então, vocês têm que ter em mente, para começo de conversa, essa não é a dica, essa é só a introdução do assunto, tá? Vocês têm que ter em mente sempre que tanto na perda quanto na suspensão, você vai ter como readquirir os seus direitos políticos, tá? Porque senão a hipótese seria de cassação, e não é o que nós estamos falando. Cassação é vedado pela Constituição. Você não pode ter seus direitos políticos cassados. Então, mesmo suspensão, você já imagina que você vai readquirir. Mas quando você fala em perda, você pode se coçar um pouco para ficar achando que você não vai mais readquirir. Você readquire sim, tá? A diferença é quando você vai ter e como você vai ter essa reaquisição, né? Na suspensão é meio que automático. Quando cessarem os efeitos que ensejaram a suspensão dos direitos políticos, você vai readquirir seus direitos políticos. Na perda dos direitos políticos é um pouquinho mais complicado, porque você vai ter que fazer o requerimento à administração, ok, ao poder público, para então, após essa análise e comprovação, você readquirir, tá? E aí cada caso vai depender de um requerimento específico, uma análise específica e a requisição específica, tá bom? Mas os dois, para começo de conversa, admitem a reaquisição, tá? Tanto a perda quanto a suspensão. A diferença vai ser que um vai ser automático, outro não vai ser, um vai ser mais prático, outro não vai ser. Cassação não existe na atual égide constitucional. Bom, posta a questão, para quem ainda está iniciando nos estudos e tudo mais, e aqui eu tento alcançar todo mundo, quem já está adiantado, quem não está, né? Eu vim falar especificamente das hipóteses de suspensão. Por quê?
Antigamente, nas outras constituições, né, você tinha uma coisa mais expressa no sentido de quais seriam as hipóteses de perda e quais seriam as hipóteses de suspensão, né? A nossa Constituição atual, de 88, ela colocou tudo junto num artigo só, sem discriminar quais seriam. Isso ficou a cargo da doutrina de direito eleitoral e da doutrina de direito constitucional. E aí, meus amores, vocês sabem, quando o negócio fica a cargo de doutrina, vem uma corrente, duas correntes, três correntes, a posição do examinador e a posição do STF. Coincidentemente, ninguém se entende e a gente tem que saber as 5 posições, né? É um desespero só. E não foi diferente aqui, tá? Fala, Rê, tudo bem? Vi que você entrou aí. Tô meio torta hoje, arranquei um siso essa semana, já expliquei no começo da live. Não repara minha dicção nem minha cara amassada. Então, quando fica a cargo da doutrina, o negócio começa assim. E a Constituição não discriminou quais seriam as hipóteses de perda, quais seriam as hipóteses de suspensão, né? Aí, posto isso, a gente tem convencionado na doutrina que as hipóteses de suspensão, as hipóteses de suspensão dos direitos políticos seriam as hipóteses esculpidas nos incisos 2, 3 e 4, tá? Que seriam a incapacidade... Confere aí só o último inciso para mim. O 2 seria a incapacidade civil absoluta. O 3 seria condenação criminal com trânsito em julgado, e eu acho que é 5, não seria 4, a da improbidade administrativa. Essa que eu queria que vocês conferissem para mim. Qual é o inciso da improbidade administrativa, tá? Seriam esses 3 incisos que seriam realmente as hipóteses, tá, de suspensão dos direitos políticos. As demais hipóteses do artigo 5º, a doutrina afirma ser hipótese de perda de direitos políticos, tá? Observação que eu quero fazer em relação ao inciso 2, incapacidade civil absoluta, tá? Incapacidade civil absoluta, meus amores, você só vai perder o que você teve, né? Então, assim, realmente... o menor lá, a criança, vamos supor, de 5 anos, né? Ela é incapaz, né? Só que ela não vai poder ter perda de direitos políticos por uma simples razão, ela não vai poder readquirir, né? Então, um exemplo bom para a prova, onde você vai ter essa perda de direitos políticos, essa suspensão, perdão, de direitos políticos por incapacidade civil absoluta é a interdição, né? Uma vez interditado, cessados os motivos da interdição, você vai poder exercer seus direitos políticos anteriormente suspensos, tá? Então, uma hipótese boa, bacana, e a hipótese que mais cai em prova, na verdade a única que eu vi até hoje, é a hipótese de interdição. Então, suspensos seus direitos políticos na hipótese do inciso 2 do artigo 15, você readquire na hipótese de cessarem os motivos da sua interdição. Ok? A outra hipótese, condenação criminal com trânsito em julgado, ok? Muito clara, não é isso que é a minha dúvida. 5º, né, Flávia? Obrigada. Então, a da improbidade, inciso 5, ok? 5. Condenação criminal, que é o inciso 3, tranquilo, não tem nenhuma pegadinha aí pra vocês, ok? A do inciso 2, aqui a hipótese de concurso é a interdição, tá? O inciso 5º, que é o da improbidade administrativa, que a Flávia me ajudou aqui, né? Quando você não cai em pegadinha, quem estiver estudando para provas mais densas com relação à tutela coletiva, né, a improbidade administrativa propriamente dito, porque você tem aquela fase pré-processual, que é a fase mais salutar, né, que é a fase onde rendem os maiores frutos, e a fase judicial, efetivamente, da ação de improbidade administrativa, ou para quem entende, a ação civil pública de improbidade, né, pela prática do ato de improbidade administrativa. Não importa qual corrente você se filie. Fato é que esse artigo 15, inciso 5, se refere à ação de improbidade, tá? A judicialização da improbidade, tá bom? Então, quem já está mais avançado na tutela coletiva e na improbidade, não se esqueça disso, tá? Agora, a dica que eu quero dar para vocês em relação à suspensão dos direitos políticos, que a gente já falou quais são as hipóteses que a doutrina aponta muito claramente, são incisos 2, 3 e 5 do artigo 15, né? Uma que não está lá e que eu já vi cair algumas vezes em provas e eu quero que vocês tenham isso no caderno, é a do artigo 12, parágrafo 1º. Artigo 12, parágrafo 1º, tá? Que é a questão da reciprocidade entre brasileiros e portugueses, ok? Vocês sabem muito bem, em 2001 foi internalizado aqui no Brasil a questão do Tratado da Amizade, né? A gente trata reciprocamente os portugueses que aqui residem, no caso de tratamento igual ser dispensado para os brasileiros que residem em Portugal,
né? Então, o Tratado da Amizade. Gente, olha só, você é brasileiro, tá? Você que tá me assistindo aí. Foi morar em Portugal. Você tem direito a exercer seus direitos políticos lá, como se cidadão português você fosse? Sim, você tem direito. Tô, Rafael, ao vivo, né? E aí você tem esse direito, tá? Igual o português que vem para cá. Essa é uma hipótese que a gente coloca muito clara no nosso material da aula regular, que é um exemplo de cidadania sem nacionalidade, né? Você pode ser cidadão brasileiro, exercer seus direitos políticos sem que você seja nacional brasileiro, né? Você é português, só que você aqui recebe um tratamento recíproco e por essa reciprocidade você exerce seus direitos políticos, né? E é outro exemplo que a gente dá de nacionalidade sem cidadania, por exemplo, é o menor de 16, né? O menor de 16, ele é nacional brasileiro, ninguém nega que ele é brasileiro nato ou naturalizado, né? Mas ele não vai ter cidadania porque nem aquela facultativa entre 16 e 18 ele ainda tem, né? Então ele vai ter que esperar mais um pouquinho. Então ele é um nacional sem cidadania e o português equiparado no gozo de seus direitos políticos é o estrangeiro, né, que não é nacional, mas tem cidadania, né? Então, esse contexto, só um minutinho, pessoal, que eu tô querendo espirrar e espirrar com esses pontos aqui tá sendo um problema pra mim, que realmente machuca. Desisti de espirrar, acho que eu dei uma choradinha aqui e o meu espirro se comoveu. Bom, só voltando aqui pra gente não se perder, esse contexto da reciprocidade, né? O que acontece? Ao você chegar lá em Portugal, você é brasileiro, tá? Que não é naturalizado, você está com tratamento equiparado, perrengue, esses pontos estão transtornando a vida. Você está com tratamento equiparado ao português. Só que se não fosse equiparado, você não falaria que você é brasileira equiparada ao português, você falaria que você é portuguesa naturalizada, ou vice-versa, né? Então não se esqueçam, essa criatura que está lá, ela é brasileira, né? E em regra, o brasileiro tem direitos políticos no Brasil. A partir do momento em que você adquire, ok, a sua equiparação e você passa a exercer os seus direitos políticos lá em Portugal, esses direitos políticos que você tem, tá, naturalmente inerentes à sua condição de brasileiro e cidadão aqui no Brasil, eles ficam suspensos. E isso não está no texto do artigo 12, parágrafo 1º. E aí, na hora da prova, você esquece. Tá? Então, é uma hipótese de suspensão dos direitos políticos. O brasileiro equiparado a português que passa a exercer os direitos políticos em Portugal. Você não pode exercer seus direitos políticos lá e cá ao mesmo tempo. Você, uma vez exercendo lá, os daqui ficam suspensos. Se cessar, ok? O seu comparecimento, a sua coisa e tudo mais praticado em Portugal, você voltar para cá, você readquire. Por quê? Cessou o motivo que gerou a suspensão. Agora, você não pode ser cidadão lá e cidadão cá, tá? Então, não se esqueçam dessa hipótese, tá? Artigo 15 tem o inciso 2, 3 e 5. A incapacidade civil absoluta, a condenação criminal com trânsito julgado e a improbidade administrativa, mais o artigo 12, parágrafo 1º. Né, Fernanda? É protetora de nós todos, de nós brasileiros, né? Minha protetora também. Obrigada. E aí, não se esqueçam do 12, parágrafo 1º, tá bom? No artigo 12, parágrafo 1º, se está exercendo em Portugal, você não deixou de ser brasileiro, você é brasileiro equiparado ao português, né? Mais uma vez exercendo lá, você fica suspenso aqui, tá? Então, pra gente fechar tudo aqui, ADI 4439, STF, natureza confessional do ensino religioso em escolas públicas, diretrizes de Toledo, veda o proselitismo, ou seja, eu não posso converter ninguém nesse momento da aula de religião na escola da rede pública. Bacana. Poxa, vamos fazer sim, tá, Everaldo? Essa revisão, vou montar pra vocês, ok? Vou montar pra vocês essa revisão. Eu estive lá em Cuiabá, bem bacana, adorei o pessoal de Mato Grosso, galera fera, muito fera. Faça sim, Edson, faça sim, tá? Se você fizer e tal, dá um alô lá quando você se inscrever, faça sim. Vai pautar bem firme esse ano, a gente repaginou algumas coisas, muito legal, tá? Muito legal. Então, vou preparar, tá? Essa revisão de jurisprudência pra vocês. A gente faz pelo Periscope mesmo, tá bom? Que aí é bacana que quem não puder assistir na hora, assiste depois, tá certo?
Presencial, manda mensagem lá pro acadêmico. Manda mensagem pro acadêmico, pelo site mesmo, tá bom? Eu não faço parte do acadêmico, não tenho... O poder não está comigo, tá bom? Então, só pra gente relembrar, proselitismo não pode. Inspiração, Diretrizes de Toledo. Corte de Estrasburgo. Corte de Estrasburgo é a Corte Europeia de Direitos Humanos. E aí o STF fala que você pode ser dispensado sem maiores justificativas. E se inspirou no que a Corte Europeia já pratica, né? Essa dispensa não exige justificativa. Não quero, por quê? Porque eu não quero. Tá tudo certo. Tá? E o fato de ser facultativa, segundo o STF, já estabelece muito bem essa distinção do Estado e Igreja, respeitando a laicidade do Estado, não obrigando nenhum aluno que não queira submeter ao ensino religioso a se submeter, tá bom? Então, são esses os pontos principais. Vou abrir uma live específica para a gente dissecar todos os fundamentos de cada ministro. Gosto muito desse julgado, tá? É um julgado que ele vai virar o julgado pop agora para as próximas provas. Não dá pra gente tratar em meia live, né? Que eu dividi a live com direitos políticos e com o ensino religioso, né? O meu marido aí, gente, muito lindo, né? Maridão prestigiando nessa madrugada aí de domingo para segunda é especial, né? Obrigada, Flávia. Obrigada aí por ter digitado, tá bom? Valeu mesmo. E, bom, são essas duas, tá? Passei rápido aqui só para não furar com vocês nosso combinado. Preparei essa atenção que vocês têm que ter com o artigo 12, parágrafo 1º. Né, Josi? Você também é top, viu? Muito top. Marido, aparece aí que o pessoal quer te seguir também. Vai aparecer aí já já, gente. Fica de olho aí. Vai aparecer com um coraçãozinho, vocês já sabem que é o marido. E aí, vocês já prestam atenção em relação... E não tá aparecendo. Agora que eu pedi pra ele aparecer, ele tá escondido aqui, né? Já prestem atenção nisso, que para um efeito rápido, é isso que o STF falou de fundamental, tá bom? E aí, depois eu vou fazer uma live específica do ensino religioso. Eu quero falar muito mais sobre a laicidade do Estado, muito mais coisa para vocês fazerem um caderno legal, tá? Vou montar essa live direitinha para vocês e abro bonitinho. Hoje, aí, ó, olha ele aí, gente, quem quiser seguir. Aí, ó, botou aí o óculos. E aí, hoje, em relação ao julgado, os pontos de pico são esses, tá bom? Um colega perguntou a questão da carga horária de estudos, tá? Ele me perguntou, salvo engano, se 4 horas por dia, né? Tava bom, não tava bom, não. Olha só, eu estudava 4 horas por dia. Quando dava, eu estudava mais. Porque eu estudava e trabalhava, tá? Ah, demora um pouco mais? Demora um pouco mais. Mas se você tiver um compromisso com você, você vai passar. Tá? A questão do concurso público, gente, não é só a quantidade de horas, é a qualidade dessas horas, né? Eu tive colegas de biblioteca que tinham muito mais tempo para estudar do que eu, tinham 6, 8 horas, um expediente mesmo, de trabalho, como se fosse profissão. Vai para lá e estuda 8 horas por dia, né? E não passaram até hoje. Por quê? São pessoas que têm muito tempo. Sabe aquela história de quanto mais queijo, menos queijo? Quanto mais queijo, mais buraco. Aí quanto mais buraco, menos queijo. Quanto mais queijo, menos queijo. Eu esqueci os meandros, mas no fim da história é isso, né? Então, a galera que tem mais tempo, ela se permite se perder mais do que quem não tem tanto tempo, né? Ela sai pra ir ao banheiro 80 vezes. Quando ela volta do banheiro, ela tem que beber água. Aí ela lembra que ela tem que pegar um cafezinho na cantina. Aí ela encontra um amiguinho ali. Ó, o marido aparecendo aí de novo. Quem quiser seguir. Aí ela encontra um amiguinho no corredor e pergunta se o amiguinho tá bem, o amiguinho não tá bem. Aí chora no ombro da amiguinha. E aí começa. Então acaba que das 8 horas que você teve de estudo, você estudou 3 horas e meia. No fim da história, você que tem 4... Todo concurso que abre também, você fica tirando para tudo que é lado, e aí essas matérias que são peculiares de cada prova, você perde, né, um tempo de estudo que você não vai reinvestir. Então, assim, você acaba que quando você tem menos tempo, se você focar nos seus objetivos, você acaba sendo mais efetivo. Então não se espante, eu tô estudando 4 horas por dia, isso é pouco, porque tem gente que estuda da hora que acorda, da hora que dorme. Mas você não tá do lado da pessoa para saber a qualidade do estudo. Quando eu falo que estudo é uma coisa muito solitária, você não precisa saber se a outra pessoa tá estudando bem ou mal. Tá? Você tem que saber se você tá estudando bem ou mal. Porque no fim da história, galera, sobra vaga em concurso difícil, tá? Sobra vaga, ok? Então, assim, o meu concurso, por exemplo, sobraram acho que 40 vagas,
tá? Ficaram 40 vagas ociosas porque as pessoas não passaram, tá? Prova de magistratura, prova de MP, a mesma coisa. Tá? Se você for olhar aí pelo Brasil afora, geralmente sobra vaga. Porque, realmente, a nota de corte ali é uma loucura. Passou da primeira fase, vai para discursiva, vai para oral, você não tá disputando com ninguém, não se iluda, tá? Você tem que ter o seu conteúdo. Então, estabeleça uma hora de estudos no limite do que você pode. É você contra você. Você tem que superar o seu limite. Você está estudando 4, arrumou uma brecha de passar a estudar 5, 6, vai estudar 5, 6, né? Quanto eu devo estudar? O limite da sua força. Tá? Agora, se é pouco, se é muito, fica muito tranquilo quanto a isso. Tenha consciência de que quando você está sentado na sua mesa estudando, você está com a cabeça voltada para o seu estudo e para os seus projetos, tá bom? Olha só, alguém me perguntou, eu trabalho na 12, na delegacia de Copacabana, tá? Sou do DGPC, quem é policial e está assistindo, sou do Departamento de Polícia da Capital, tá bom? Alguém me perguntou aí de coaching, né? Eu não faço coaching, eu já recebi algumas mensagens, eu não faço coaching, ok? Acho que para quem está com coaches sérios e que realmente estão dando alguma orientação para você se livrar do coach e da própria maluquice que virou a sua vida na preparação para concursos e conseguir a sua aprovação, é bacana, tá? Agora, cuidado, porque isso não pode ser um vício. Você não tem o direito, e ouçam o que eu estou falando e levem isso para a semana de vocês e para a vida. Vocês não têm o direito de transferir para o coach, para o mentor, para o papai, para a mamãe, para ninguém, a vontade que vocês têm dentro de vocês de passar. Ninguém pode querer mais do que vocês organizar o horário e a vida de vocês para resolver a vida com a posse no concurso. Então, se você realmente não consegue se organizar, claro que você vai pegar a ajuda de um profissional para te ajudar. Mas isso você tem que fazer. Pois é, já largou. Exatamente, Luciana, é isso. O coach tem que ser para te ajudar a melhorar. Ele não pode ser uma muleta para você. Né? Você vai fazer um período curto ali com uma pessoa séria, sejam muito criteriosos, ok? Peguem muitas referências antes dessa pessoa, de irem na pessoa, entendeu? E aí você vai fazer, o cara vai fazer uma estratégia, você vai pegar o jeito, depois ele vai ser um amigo, um conselheiro, que você vai mandar uma mensagem uma vez no semestre pra ele, quando atualizar alguma coisa, tá? Não troquem o coaching por uma muleta. Coaching não é psicólogo. O cara vai pagar a faculdade de medicina dos filhos dele às custas de vocês. Tá? Porque vocês não estão assumindo uma responsabilidade que é de vocês. Se a gente quer carreiras sérias, a gente quer carreiras que determinem a vida das pessoas, a gente tem que começar a assumir essa responsabilidade comigo mesmo, tá? Eu não faço parte do coaching do On Target, tá? Deixa eu explicar aqui. O On Target é um curso de um queridíssimo amigo meu, tá? Alisson, obrigada. Eu lembro de você no Presencial Noite. Brigadão. Você é sempre muito gentil na minha página também, né? Poxa, obrigada, viu? Obrigada mesmo. Eu espero retribuir o que eu puder desse carinho de vocês em conteúdo que ajude na aprovação, tá? É meu objetivo principal, tá bom? O On Target é do meu grande amigo, né, Carlos Rangel, e do meu outro grande amigo, Fábio Monteiro, 2 colegas meus, delegados de polícia aqui no Rio também e tudo mais. Eles têm 2 segmentos, tá? Peraí que o meu dedinho já vai sair aqui de cima, que eu troquei a mão aqui. Eles têm 2 segmentos, ok? Um segmento é o curso preparatório, e aí tem simulado toda semana e tal, e o outro é realmente o mentoring, um coaching e tudo mais que eles fazem, mas aí são eles 2 preparando o esquema de estudo de determinados alunos, tá? Nesses termos que a gente acabou de falar, ok? Eu faço parte do time deles de professores, tá bom? Eu entro, pego o tema, a gente amarra o tema, eu faço um bom caderno com vocês, eu dou uma aula expositiva sobre o tema e tiro o meu time de campo. Resolvo eventualmente questões teóricas de provas discursivas que eles mesmos dão para a turma, ok? Porque eles selecionam baterias para a turma estar sempre atualizada do que está caindo nas últimas provas, tá certo? E aí eles estão com essa bateria de questões, a gente resolve juntos na sala, tá bom? Atualiza a jurisprudência, faz tudo. Mas a minha participação no Target é como professora mesmo, tá certo? Porque, brigadão, valeu, isso é muito motivador, ver isso em vocês, tá certo? E a minha participação é como professora. O que eu posso fazer, eventualmente como um aluno e tal, é um aconselhamento, uma orientação, mas uma coisa assim, de quem passou por isso e deseja que vocês tenham êxito, tá? Sim, vou montar, amanhã eu já sento pra montar isso, tá? Eu tô na lanternagem por causa da boca.
Então vocês podem ficar tranquilos que eu vou preparar esse material e a gente mata isso essa semana, tá bom? Então, assim, o que eu faço por vocês é uma questão de um aconselhamento, um bate-papo, uma orientação, mas eu não dou nenhum nome técnico, sabe, ao que eu faço com os meus alunos. Cresci, obrigada, Josi, obrigada. Isso pra mim é o meu orgulho. São vocês, esse carinho. É conquistar a amizade mesmo da galera que tá estudando, porque eu sei como vocês ralam, né? Eu ralei muito também pra conseguir. Brigadão, brigadão mesmo. Ficou assim, apaixonada quando eu leio essas coisas. Vocês são demais. Sara, Rê, tô vendo todo mundo, né? E assim, o que a gente conversa é realmente uma orientação, um bate-papo, uma coisa que eu falo de coração, que eu vejo que é efetivo. Mas não tem nenhum nome técnico, né? Porque eu não tenho uma preparação em coaching, eu não tenho uma preparação para mentoring. Eu posso fazer um aconselhamento, posso tentar montar um plano de estudos para quem me pede e tudo mais, mas é uma coisa muito artesanal, né? É uma coisa assim, olha, dá certo porque é efetivo. Agora, eu não tenho um selo de preparação para vocês e não pretendo, né? Eu gosto de dar aula, eu gosto dessa interação. Vocês me perguntam umas dúvidas, eu corro atrás para poder estar sempre atualizada e tudo mais, para chegar lá. Sabe, eu não fiz coaching quando eu passei e eu não me sinto habilitada também a ser coach de vocês, né? Então a minha ideia é realmente a gente estudar os temas, correr atrás. Meus 2 compromissos agora, que eu vou encerrar a live com vocês, é esmiuçar uma live de liberdade religiosa só para vocês aqui do Periscope, tá? Uma live realmente que a gente trate não só desse julgado, mas da parte teórica da liberdade religiosa, com aquelas interfaces, né, do direito à vida, que é outro direito fundamental, junto da liberdade. A liberdade tem várias nuances, a que eu vou trabalhar é a liberdade religiosa, passando, claro, por esse julgado da STF, que é o que vai cair na prova, mas dando uma bagagem mais filosófica para vocês, tá? Hoje foi uma coisa muito operacional, né? Nada filosófico, operacional. STF falou, tá falado, é o que eu vou botar na prova. Boa noite, boa semana, né? E a outra questão é da jurisprudência para a galera de Delta, Mato Grosso, né? A prova vem quente, o salário tá bom e isso chama gente que nunca quis ser delegado. Então eu quero que vocês que querem ser delegados consigam um resultado melhor para ficar na frente dessa galera, né? Por razões óbvias é minha carreira, então eu quero que a galera que esteja lá de coração assuma, né? Então 2 promessas que eu fiz aqui para vocês, a gente vai isso aí, Josi, essa semana a gente vai cumprir, tá? Essas 2 vou desligar aqui com vocês, vou anotar ali, amanhã mesmo eu, minha boca inchada, a gente começa a organizar tudo e eu vou anunciar lá no Instagram quando a gente se encontra aqui, tá bom? Pessoal, bom começo de semana pra vocês, continue disponível, tá? Pra gente poder avançar nos estudos. 2 orientações rapidinhas que eu dei e tal, nada muito profundo, é só aquele polimento mesmo pra você começar a semana já aí no gás, né? No ritmo de atualizar teu material, tá bom? Vou botar aqui a boca pra descansar, que eu já falei muito além do que eu queria falar, que eu queria ser muito restrita, mas eu não me controlo. Vocês são demais, me inspiram muito, tá? Um beijão, galera. Qualquer coisa, manda um direct, manda um inbox. Tô sempre disposta e tô preparando aí umas surpresas pra vocês, ok? Que lá pro meio de outubro eu vou divulgar. Tô super orgulhosa, super empolgada com o projeto novo que eu tô. Mas esse eu vou guardar surpresa. Eu não sou muito de guardar nada, não. Nem dinheiro, nem segredo, nem mas surpresa eu vou guardar. Dessa vez eu vou guardar. Vou ser uma pessoa forte na vida e vou conseguir segurar isso até o meado do mês de outubro, tá bom? Um beijão, boa semana, bons estudos. Não desistam de vocês, tá? Não depositem mão de coaching à vontade que é de vocês. Usem o coaching a favor de vocês, tá? Pode ser muito bom, ok? O coaching pode ajudar muito se você estiver perdidão, não sabe se organizar. Mas não transforme esse cara no salvador da sua pátria. O salvador da sua pátria tá aqui, ó, tá? E aqui, tá bom? Então, vocês são os maiores. Isso aí. Quem tá aí do Liceu AS, vocês são os maiores responsáveis pelo caminho de vocês. O coaching, como tudo, tem que ser usado a favor, tá? Nunca substituindo, nunca muleta. Muleta na vida não é bom. Não é bom em relacionamento, não é bom em trabalho, não é bom em nada, não vai ser em concurso público que vai ser bom, tá? Coaching é pra ajudar, tá? Tem que ter data marcada pra acabar. Não pode ficar a vida inteira pagando coaching e nada. Você tem que querer a sua aprovação mais do que o seu coaching, tá bom? Eu vi aí alguém falando do Liceu ACE, né? Não consegui ver quem tava falando aí. Poxa, Liceu ACE, se tiver alguém do TRE, aí essa dica, inclusive eu pensei na galera do TRE, né? A Alisson, isso aí, Alisson.
Essa dica foi pra galera do TRE, na verdade, né? Porque a direito político, suspensão, vem no TRE do Rio, com certeza. Se não vem em constitucional, vem em eleitoral, né? Eu não consigo encerrar a live nunca. Tem que algemar aí, botar um esparadrapo pra eu parar de falar. Mas a turma do Liceu Ácido TRE, essa semana eu vou gravar muito vídeo pra turma. Até o final da semana que vem a turma vai estar carregadíssima de aula, tá certo? Toda pra Delta, né? Beleza. E aí a galera do Elore, do Liceu Ácido que estiver assistindo o TRE, fiquem de olho que no final dessa semana que tá começando agora, vai ter muito vídeo novo, tá bom? Porque eu expliquei lá que eu não expliquei o motivo, né? Tô abrindo aqui pra vocês só, mas eu tava arrancando dente e tal, aí não dava pra gravar aula nenhuma, eu fiquei meio fora essa semana, tá? Então atrasou um pouquinho a turma, mas vou compensar nessa semana. E a galera que faz o Liceu ACE aberto, eu já tô com um vídeo em stand-by com o professor Gustavo, que eu mandei 2 vídeos, né? Ele já uploadou um, falta o segundo. É que a parte do Liceu ACE aberta fica toda a carga do professor Gustavo Nogueira. É muita coisa para ele, né? Então, às vezes, a fila anda um pouquinho mais devagar. Mas fiquem lá de olho que daqui a pouco sobe o último vídeo que eu mandei, tá bom? E eu já tô fazendo novos vídeos essa semana também, ok? Pessoal, boa semana, senão não encerro nunca. Quem quer dormir aí fica maluco comigo, né? Obrigada, valeu. Eu também adoro vocês. Eu adoro esse feedback que eu tô tendo do pessoal do Liceu ACE aberto, viu? Tô adorando. Tem um vídeo aí na manga com o professor Gustavo, tá? Essa semana deve subir. O que eu faço da vida? Eu trabalho muito, estudo muito, tá? Sou delegada de Polícia Civil no estado do Rio de Janeiro, professora dessa galera maravilhosa que eu sou professora e, na verdade, eu aprendo mais com vocês do que outra coisa. Vocês são maravilhosos. E sou lutada na 12, como a minha colega aí falou, meu colega Livingstone falou, né? Na 12ª, a maravilhosa Copacabana, Avenida Atlântica é nossa, com todas as suas liberdades de manifestação de pensamento, né? Todas as manifestações do planeta ocorrem na Avenida Atlântica, né? Matéria constitucional, tá bom? Minha matéria é constitucional. Abraço, galera. Boa semana. Até a próxima live. Vou divulgar o que eu vou organizar agora pra vocês. Delta Mato Grosso e ensino religioso e liberdade religiosa. Abraço. Sou Nutella. Sou do Rio de Janeiro. Sou delegada no Rio também. Abração, pessoal.